Ok, muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite. Não sei que momento você vai estar ouvindo essa live, esse estudo do santuário, essa sequência que nós estamos dando aqui ao estudo do santuário. Estamos já agora, a terceira aula, falando especificamente, eu acho que essa é a aula 35, se não me falha a memória, que vai estar lá no YouTube, né? Aí no YouTube, quando você estiver vendo, vai ser a aula 35. Ainda tem muitas aulas. Então, aqui avisei ao grupo e vou avisar aqui agora também no YouTube, que no dia 17 e no dia 24 de julho, desculpa, de janeiro, nós não teremos aula. Então, não vai ter vídeo no YouTube, vídeo novo. Só a partir do dia 31. Então, sábado que vem tem aula, se Deus quiser. E no dia 31, se Deus quiser, já terei voltado dessa viagem internacional. Então, estarei novamente, se Deus quiser, com vocês. E aí, vamos dar sequência até nós encerrarmos esse ano. A gente encerra o estudo do santuário. Deve ter ainda mais umas 30, 40 aulas, mais ou menos, sobre o santuário. Então, realmente é um estudo longo e profundo naquilo que nós vamos trabalhar hoje. Quero também dar um recado aqui para vocês, que é o seguinte: é importante entenderem isso. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos estudando, dando uma olhadinha na questão das pedras, tá? Muito mais interessados em entender se aquele nome que estava lá em hebraico, que depois tiveram uma série de traduções, transliterações e tal ao longo do tempo, é a pedra que nós conhecemos hoje. E a associação dessa pedra com o nome de um dos filhos de Jacó, um dos filhos de Israel. Quando nós terminarmos essa parte, que são 12 pedras, então nós vamos aprofundar. Você fala, não acabou, não acabou. Vai ter ainda mais assuntos sobre as pedras. Só que aí nós vamos estudar de onde elas vieram, como elas são formadas. É profundo, é detalhe. Quem não gosta de detalhe, esse estudo não é para você. Mas se você gosta de detalhe, gosta de aprofundamento no detalhe, então esse estudo com certeza te interessa muito, tá bom? Então hoje nós vamos dar sequência. Nós já estudamos. Quais pedras nós já estudamos? Vamos aqui só relembrar, né? A primeira pedra foi a sardônica ou a carnelian, estava associado a Judá. A segunda pedra foi o perídoto ou topázio e desculpa, e a sua associação estava com Issacar, o quinto filho de Lia ou Isacar, como alguns são chamados. A terceira pedra foi a esmeralda, e a esmeralda estava ligada a Zebulon, o Zebulon, né? Depois nós temos a quarta pedra, a pedra era rubi, a pedra rubi, também no hebraico chamado de Nofek ou Nopek. E esse estava ligado a Ruben, né, o primeiro filho de Jacó, o cabeça quente, o impetuoso Ruben. Depois disso, nós temos a quinta pedra, a safira. E a safira, ela estava ligada a Simeão, aquele homem cruel, astuto e feroz, um valentão, aquele que não só, juntamente com Levi, não só matou os filhos de Siquém, como cortou os tendões dos calcanhares dos animais. Imagina quão maldosos e cruéis eles eram. E aí, finalmente, nós chegamos à sexta pedra, que é o estudo de hoje. Então, nós vamos seguir aqui estudando agora a sexta pedra. E qual seria a sexta pedra? A sexta pedra é a sardônica. Sardônica. No hebraico, essa pedra ela tinha o nome de Ahalon, de uma raiz que significa golpear, ou dar um golpe. Isso está escrito em Êxodo 28, 13, 39, 11. A Septuaginta, Joséfo e a tradução da Vulgata Latina traduzem o hebraico, ou seja, essa palavra Yahalon, como jaspe vermelho. E aqui eu quero contar uma coisa para vocês
que eu achei muito interessante trazer isso aqui, só a título de conhecimento mesmo, né? Uma certa ocasião, opa, o Muniz está aqui, viu, Muniz? Lembra do nosso acordo? Olha só, eu estava viajando fui até Roraima, fui fazer uma semana de oração na Igreja Central de Roraima. E eu acabei pegando ali um carro alugado e fui até a Venezuela. E andei lá, entrei em Santa Helena e fui em frente, até cheguei numa tribo indígena. E nessa tribo, que era um lugar muito lindo, havia uma cachoeira. E nessa cachoeira, essa cachoeira, as águas, elas passavam por cima de uma pedra totalmente, Paulo Cacheche está aqui, totalmente vermelha, totalmente. E aí eles falavam ali que essa pedra totalmente vermelha era essa pedra jaspe. O nome dela era jaspe, jaspe vermelho. E realmente, se aquilo era o jaspe, ela tinha toda uma cor, uma pedra de cor avermelhada. Agora, se a jaspe que estava no peito do sacerdote, isso aí não tem como eu saber, né? Quando você compara, né? Quando você compara as pedras que estão no peitoral do sacerdote com os alicerces da Cidade Santa, e nós estamos fazendo isso aqui, aponta isso para o sardonyx, como a contraparte grega de Iarhalon. Ou seja, quando você pega o termo, o nome Iarhalon ou Ialon, e você coloca isso para o grego, você vai ver a escrita palavra sardonyx. Então é possível. Por que você tem essa ideia de bater? Porque o que acontece? Eu, por exemplo, eu sou muito branco. Gente, quando eu tiro a minha camisa, onde não pega sol, realmente eu sou branquelo, muito branquelo. E se você dá qualquer tapinha em mim assim, ela vai ficar vermelha. Então, quando você pega uma pele muito branca e aí você dá um tapa nela, você vai ver que quando ela é golpeada, você vai ver que ela fica vermelha. E aí, esse nome, que é avermelhado, é que deu origem a essa pedra listrada. Bem, o sardonyx, ele é feito de uma camada de quartzo vermelho sobre uma camada de quartzo branco. Plínio nos deixou, lembra, estou falando de Plínio Velho, não Plínio Jovem. Plínio Velho nos deixou a opinião dele de que o sardônico, ou o sardes, né, foi retirado da pedra preciosa que parecia ser uma cornalina sobre o branco, e ambos juntos transparentes. Lembra que esse Plínio Velho, ele fez uma obra sobre pedras preciosas, sobre as ágatas, né? Todas as ágatas e sardônios pertencem à mesma família. Todas as ágatas e sardônios pertencem à mesma família. Eles aparecem, segundo os especialistas, como uma massa meio indefinida de quartzo estratificado e de várias cores pigmentados por sais metálicos. Mas quando você coloca essa pedra sobre o microscópio, é que você vai perceber, você percebe ali que ele tem minúsculos cristais de quartzo. É por isso que eles são chamados de criptocristalino, porque a palavra cripto significa escondido. Então, cristalino está lembrando aí cristais. Então, quando você olha para dentro dos cristais, ou melhor, quando você olha para dentro dessas ágatas, você vai ver ali pequenos cristais escondidos. Muito bem, por isso que a palavra cripto, que significa escondido. Ágata e sardonyx são encontrados, sabe aonde? Em cascalhos de rios. Esses especialistas vão dizer, é claro, nós sabemos que Deus criou todas as coisas, nós temos uma visão diferente, mas os especialistas, eles diziam que em algum período as águas, saturando as rochas mãe que produziam isso, continham as soluções que mais tarde se cristalizaram nessas gemas.
E eles dizem assim, ó, os cristais foram depositados camada após camada, dentro de cavidades no magma. Magma, aquele que está no centro da Terra, né? Parece incrível que esses estratos permaneçam tão discretamente separados. Para eles parece incrível. Para nós sabemos que Deus criou todas as coisas da forma como são. O sardônix, geralmente, ele tem um fundo preto ou azul escuro formando a base. Sobre este fundo preto ou azul, assentou-se um ônix claro e de cor creme, seguido pelo sardão ou a cornalina carmesim. O que o lapidário faz? Ele corta o segmento da ágata para apresentar as pedras coloridas que ele deseja. Então, você percebe que o sardônix é um conjunto de pedras e dali você tira uma delas chamada jaspe. Bem, quem está associado a essa pedra? O nome associado a essa pedra é Gad, um dos filhos de Jacó. Sabe o que significa Gad? Gad significa tropa. Ou seja, Gad significa tropa, que foi gravada na sardônica do peitoral. O seu lema parecia ser, sabe o quê? Vamos nos divertir, vamos nos alegrar. Você é o tipo de pessoa que adora se divertir? Que adora conhecer pessoas, que adora estar com gente, que é comunicativo, que é expressivo. Você é chamado de extrovertido, você gosta de falar, você gosta de expressar, você gosta de ter amigos. A tua música é Eu Quero Ter 1 milhão de amigos, gosta de receber gente, gosta de conhecer pessoas novas. Todo mundo é amigo. Ei, amigão, você é esse tipo ou não? Você é mais daqueles fechados, desconfiados, calados, reservados? Bem, o Gad era um playboy. Esse playboy, quando desviado, né, ele tendia a ceder, sabia? Quando a pessoa que é muito entregue vamos dizer assim, a ter essa preocupação em ter amigos, em se comunicar, em relacionar, a energia dele parece que está fora, né? Ele fica energético quando encontra gente. Fica triste quando está sozinho, bate uma deprê, bate uma melancolia. E muitas vezes ele tem dificuldade para dizer não. Você tem dificuldade para dizer não? Você gosta de agradar as pessoas? Às vezes até cede mais do que devia. Exatamente por que você faz isso? Não é porque você é bonzinho, não. É porque você tem interesses. Porque se você não agradar as pessoas vão embora. O problema é que quando você agrada as pessoas e as pessoas ficam do seu lado porque você as agrada, então, que amizade é essa? Não é verdade? Amigo é aquele que diz, olha, eu não concordo com você, mas não desisto de você. Esse é um ponto importante. Então, muitas vezes, aqueles que querem agradar as pessoas, que são socialmente orientados para o social, eles às vezes titubeiam, duvidam quando são pressionados pelo grupo. Por quê? Porque eles querem ter uma boa relação com pessoas. Inclusive, esses aí, os sociais, orientados sociais, se ele manda uma mensagem de aniversário para o seu aniversário, mas você esquece o dele, ele fica chateado, ele fica magoado. Eu lembrei do seu, mas você não lembrou do meu. Eu te dei um presente, mas você não me presenteou. Conhece gente assim? Não é que são maldosos, não é isso, mas é que eles querem essa relação e às vezes pagam o preço, porque às vezes confiam demais. É meu amigo, confia demais. Você confia demais nas pessoas. Já teve prejuízos em algum nível por confiar demais nos outros? Bem, o estandarte de Gad, ele era representado por uma multidão de pessoas. A palavra já diz tudo. Gad era filho de Zilpa, a serva de Lia. Quando Jacó a levou, né, a serva mandou, então, na verdade, a serva mudou. Né? Jacó levou ela para a tenda dele, mudou para lá,
para compartilhar a cama da esposa legítima de Jacó. E aí dessa relação surgiu o pequenino. O pequenino Gad, quando a mãe dele, agora, né, a Bia teve o filho, mas naquela época ela só teve, era o chamado barriga de aluguel. E aí ela entrega o filho para sua senhora, porque, né, ela entregou a mulher para fazer um filho para ela, para ter um filho para ela. Ela olha para a criança e diz: Bagad, Bagad. O que significa? Uma tropa vem. Ou seja, está vindo muitos. E assim o menino foi nomeado Gad. E perto da sua morte, Jacó previu alguma coisa sobre Gad. Ele diz o seguinte: uma tropa o vencerá, mas ele finalmente vencerá. Isso está em Gênesis 49, 19. Gad representa aqueles que correm com a multidão. Ele gosta de pessoas, muito delas. Seu nome significa companhia. Ele ansiava por popularidade. Conhece gente assim? Que adora popularidade, adora aparecer nas redes sociais, adora receber. Quando eu digo adora, é no sentido de gostar, tá, gente? Não de adorar a Deus. Tem que, às vezes, deixar claro as coisas. Né? É adorar de gostar. Então, eu vou até trocar a palavra adorar por gostar. Ele gosta de popularidade, ele gosta de mostrar, de receber prêmios, elogios. Eles geralmente adoram. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Percebe? Eu acho que eu não gosto, não, tá vendo? Eu tenho uma plaquinha só ali. Não tem mais nada, só meus livros aqui atrás de mim. Mas um sujeito desse, isso aqui estaria cheio de troféus, de tudo, medalhas, adora esse tipo de coisa. Eles adoram ser chamados na frente, adoram falar. Você entrega o microfone para uma pessoa dessa para dar um recado, ele fala 2 horas. Então, esse indivíduo que quer essa popularidade. Só que Gad, ele levou isso como compromisso. Olha que interessante. Sempre com a intenção de fazer a coisa certa. Só que ele raramente fazia. Seu pai viu que a tropa o venceria. E assim fez. Mas Jacó previu que algo positivo nele. Deus sempre vê algo positivo em nós, na verdade? Ele diz: olha, por fim, Gad vencerá. Ou seja, quando a sua bondade, porque ele era bondoso, ele era amável, e quando a sua bondade e sua amabilidade foram sublimadas em amor a Deus, sua disposição genial de estar com pessoas, e eles fazem, esses aí, esses que são voltados para a gente, na igreja eles são muito importantes. São recepcionistas, comunicadores, professores de escola sabatina, recebem como ninguém, sabem fazer um agrado como ninguém. Eles são muito. Eu sinto fazer isso até que falta. Esses sujeitos estão faltando na igreja hoje em dia, né? Eles são mais alegres, mais espontâneos. Eu tenho um amigo chamado Fernandinho, que hoje ele é ancião da igreja do Central, aqui de Belo Horizonte. Nós trabalhamos muito tempo juntos. Aquele é um, aquele é um social total. Você chega para ele, ele te abraça. Oh, meu amigo, quanto tempo! Né? Nós temos aqui Muniz, gente, é o Muniz que está com a gente aqui hoje. O Muniz, eu conheço o perfil dele, ele é assim, ele é todo social, adora estar com gente, adora falar. Muniz é um pregador, pela graça de Deus, maravilhoso sobre a graça de Deus. É o homem que mais fala da graça de Deus hoje. Então, essa disposição dele de estar próximo a pessoas levou Gad a vitórias em sua própria vida. É interessante isso. E a sua influência sobre os outros, eles têm grande poder de influenciar, trouxe glória ao seu Senhor. Olha só que interessante. Séculos depois da predição de Jacó, lá atrás, quando Jacó morreu, Moisés agora declara: bendito seja Deus por aumentar Gad. Moisés continua esse oráculo dele, comparando essa tribo a um leão caçador que fornecia a primeira parte para si. Ou seja, Moisés está mostrando essa impaciência de Gad em querer adquirir coisas. Você é impaciente. Sabia que tem diferença entre impaciência e intolerância?
Deixa eu te explicar a diferença. A impaciência é com pessoas, a intolerância é com coisas. Então, por exemplo, quando você não tolera alguma coisa, você está falando de tempo, de situações, de coisas, de processos. Então, nem tudo é tolerável, né? Então, a gente tem uma regrinha que não é que a gente consegue sozinho, acho que a gente não consegue fazer isso. Mas, pela graça de Deus, o Senhor nos habilita a fazê-lo. Que é o seguinte: tolerância nem sempre, mas paciência sempre. Tanto que quando você olha para os frutos do Espírito, a tolerância não está lá. A Bíblia não diz que o amor é tolerante. O amor diz que ele é paciente. Tanto que Deus, ele fala que o Senhor Deus é paciente. Ele é paciente, longânimo para convosco. Mas diz assim: Deus não tolerará o mal para sempre. Entende? Então a tolerância tem a ver com suportar por um certo período de tempo uma situação. Agora, como é que a gente, como cristão, precisa agir? Tolerância, nem sempre. Porque tem situações que eu tenho que botar um fim. Que eu tenho que dizer, essa relação abusiva aqui. Por exemplo, se você vive uma relação abusiva, seja no trabalho, seja em casa, seja no seu relacionamento, seja numa amizade, chega uma hora que você tem que pôr um fim naquela relação abusiva. Eu conheço uma pessoa que é meu amigo, uma pessoa que é muito querida, mas eu percebi que na nossa relação eu não estava tolerando algumas coisas. E eu chamei essa pessoa para uma conversa, e durante mais de 3 horas, nós sentamos e conversamos, e eu expus que daquele jeito eu não toleraria mais. Mas fiz isso com muita paciência. O que significa isso? Paciência, você não altera a voz, você não grita, você não. Quando eu digo alterar a voz, não confunda alterar a voz. Às vezes a indignação faz a gente alterar a voz, sabe? Você fica indignado com aquilo. A indignação, principalmente com a injustiça, né? Quando o João, né, quando João escreve o seu evangelho, a primeiro milagre que Jesus faz é a água transformada em vinho. Só que Jesus mesmo fala para a mãe dele: olha, ainda não chegou a minha hora. Ou seja, não era para começar ali. Ou seja, em João, Lucas, Mateus e Marcos, a história é outra. Mas em João, o ministério de Cristo, pelo menos o primeiro narrado em João, começa com ele destruindo o templo, praticamente. Não o templo, né? Mas destruindo toda aquela bagunça que estava acontecendo ali. Tanto que diz, olha, o teu zelo me consome. O que é zelo? Zelo é uma raiva justa. Zelo é uma raiva justa. Então, ou seja, a pessoa que é paciente, ela não agride a outra, ela não ofende a outra, mas ela não necessariamente será tolerante com uma situação para o resto da vida. Então, se você vive, por exemplo, uma relação abusiva, seja uma relação abusiva de pai para filho, de filho para pai, de marido para mulher e vice-versa, de empregado para patrão, é verdade? Por exemplo, de amigo para amigo para amigo, colega para colega. Você tem que chegar e pôr um fim. Eu não vou tolerar mais isso. Isso aí tem que ser colocado um fim. Agora, como que o cristão faz isso? Essa que é a pergunta. Como o cristão faz isso? Tá? Ele faz isso com paciência. Ele é firme, ele é decidido, ele diz o que tem que ser dito, mas ele faz isso com paciência. Entende? É essa a diferença. Inclusive, o Paulo Cacheche, ele faz um comentário aqui dizendo: concordo plenamente sobre a amizade. As pessoas são sentimentalistas e muitas vezes não estão dispostas a ouvir algumas verdades. A verdadeira amizade independe do que será dito. Isso é fato, Paulo. Essa frase que eu acabei de falar aqui anteriormente, eu não concordo com você. Aliás, essa palavra, eu não concordo com você, não é muito correta. Porque quando eu digo eu não concordo com você, então você tem que deixar de existir, né? Então, não é concordo com você, eu até me expressei errado. Eu não concordo com o que você está fazendo, eu não concordo com o seu comportamento, eu não concordo com o que você disse, eu não concordo com essa ideia. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não dizer eu não concordo com você. Porque se eu não concordar com você, você tem que sumir, você tem que morrer, você tem que escafeder, evaporar, porque eu não concordo com você, você não pode existir.
Agora, eu não posso concordar com as suas ideias. Então, o doutor Belisário Marques, eu tinha 18 anos de idade, 19, quando eu cantava no Coral Carlos Gomes, no IAE, antigo IAE, lá em Santo Amaro, em Capão Redondo, na verdade. Eu cantava no Coral Carlos Gomes, a gente foi fazer um fim de semana de integração. E o doutor Belisário Marques fazia parte desse dia. E foi ele que disse essa frase lá, eu nunca me esqueci. Amigo é aquele que diz, eu não concordo. Ele usou esse termo, por isso que eu estou usando o que ele falou. Mas nesse sentido, com ideias e tudo mais. Amigo, ele fala assim, amigo é aquele que diz, eu não concordo com você, mas eu não desisto de você. Entende? Eu posso concordar com tudo, mas eu não vou desistir da nossa amizade por causa disso. Sabe, eu sempre falo, parece que tem pessoas que elas aprenderam com o gato gago. Sabe o que é o gato gago? É o tal do mimimi. Quem gosta de mimimi é gato gago, né, gente? E hoje a gente está vivendo aí um verdadeiro mimimi, você não pode dizer as coisas. Só que eu não digo, não, eu digo. Né? Eu tenho que dizer, porque as coisas às vezes têm que ser ditas. Porque aquilo que não é dito, às vezes vira um maldito. Entendeu? Então tem que ser dito. Mas dito como? Aí é que é o ponto. Dito com amor, dito com paciência. Eu sempre falo, a verdade encerra um problema. Quando você não é verdadeiro, você não encerra o problema. Entende? Então, eu, inclusive, às vezes sou taxado de um monte de coisa, porque eu falo o que tem que ser dito. Entende? Às vezes os amigos vêm. Eu vou dar um exemplo, simplesinho assim. Às vezes meus amigos vêm aqui em casa. O Fabiano está aí, a minha irmã está aqui, o Robert, não sei se o Robert está aqui, mas o Robert está aqui. Ou seja, eles sabem, eles estão aqui em casa às vezes. Aí deu sono. Eu falo, gente, tchau, vou dormir. E vou dormir. Se eles são amigos, vão entender isso. Eu já estive com eles, já fiquei lá, eles sabem, eu durmo 8 horas da noite. Então, às vezes, para eu poder ficar com eles mais tarde, eu durmo um pouco à tarde para aguentar até umas 10. Mas se eles vêm para cá e começam a me dar sono, eu falo, gente, tchau, tô indo, vou dormir, acabou. Agora eu pergunto, porque eu vou dormir e vou deixar eles aqui conversando, eu não sou amigo deles? Sou mal educado? Não, eu falei, olha, tô com sono, vou dormir. Pronto. Se a amizade não te dá essa liberdade, eu falo isso muito com os meus amigos que estão aqui, sabem disso. O meu maior valor, tirando a questão de Deus, tirando a questão da fé, tira isso fora, porque eu não discuto isso, isso é o primeiro lugar. Eu coloco liberdade no lugar da minha família. Eu estou falando muito sério. O maior valor para mim, nessa terra, fora Deus, fora a religião e a fé, é a liberdade. Porque sem liberdade não tem nada, não tem família, não tem nada. Quando eu falo liberdade, eu não falo da liberdade política que fala aí, eu falo da liberdade de ser quem é você, de ser você. A liberdade de ser você, a liberdade de expressar, a liberdade de dizer, a liberdade de ser a sua essência. Então, aquela coisa de impor, tipo, se eu não for, você não vai. Como? Casamento casamento ou é cadeia? Eu achei que casamento era um acordo entre duas pessoas que se amam, não cadeia. Tem gente que acha que casamento é cadeia. Mas eu desconfio. Então, meu filho, minha filha, o que eu vou fazer? Que relação é essa? Você confia na sua esposa? Confio, totalmente. Por isso que eu dou liberdade. Eu pergunto, quem ama passarinho, prende ou deixa livre? Te pergunto isso. Quem ama um pássaro, deixa na gaiola ou deixa livre para voar? É aquela velha história. Se você deixar solto, ele volta porque quer. Porque se você deixar solto e ele não voltar, é porque não quis estar ali. Então, liberdade. A lei de Deus é a lei da liberdade. Eu estou investindo um pouco esse tempo aqui, porque eu acho que isso é um ponto muito importante que destrói relacionamentos. Destrói relacionamentos. Portanto, nós vamos voltar aqui ao estudo, mas isso aqui daria uma conversa longa. Né? Então, voltando a falar da questão da paciência e da impaciência. Né? Tolerância nem sempre, paciência sempre. E essa impaciência, ou melhor, aqui no caso, essa intolerância que Gad tinha, esse desejo de adquirir coisas, foi demonstrado a maneira como a tribo de Gad exigiu. Olha que interessante, lá em Números 32, 1 a 33, eles exigiram a primeira porção de terra no assentamento de Canaã. Mas sabe o que aconteceu? Na batalha contra Cícera,
essa tribo, ela se conteve, ela retrai, e Débora vai lá e dá na lata deles. Falou, está lá em Juízes 5:17. Outra coisa também, as forças do rei Saul continham um destacamento, olha só que interessante. O rei Saul tinha um destacamento específico de gaditas que guerrearam contra os agaritas. Diz assim, foram ajudados contra eles. E os zagarenos ou os agaditas foram entregues em suas mãos e todos os que estavam com ele. Os gaditas, eles haviam aprendido o poder da oração. Olha que interessante. Por fim, olha que interessante. Por isso que é muito bonito você estudar a fundo as coisas, né, gente? Os gaditas aprenderam o poder da oração. Como é que você sabe disso? Porque, por fim, fluiu para a corrente vital do povo de Israel o bálsamo de Gileade, ou bálsamo de Gad, um símbolo da graça salvadora e consoladora do Espírito de Deus. Nós só temos o bálsamo de Gad, o bálsamo de Gileade, por causa de Gad. E aí teve um outro indivíduo importantíssimo, tão importante que ele está vivo até hoje. De quem vocês acham que eu estou falando? De um sujeito que está vivo até hoje, um gadita. Nós estamos falando de Elias, o tesbita. Ele era um gadita da tribo de Gad. E no momento de grande apostasia, a mensagem de Elias, o gadita, salva a nação. E ele é um tipo de espírito no qual a mensagem final de advertência ao mundo em perigo de destruição será proclamada. Nós, a Igreja Adventista, é o Elias dos tempos modernos e precisa proclamar essa mensagem. Né? Nós temos essa missão de proclamar essa mensagem. E os representantes da tribo de Gad serão encontrados entre os remanescentes selados. O nome dele vai estar no portão da cidade, né? Esse portão de ouro, e garante, o portão de ouro, não, o portão é de pérola, a cidade que é de ouro, e garante aos gaditas modernos, eu acho que os gaditas, né, Muniz? Eles vão entrar numa risaiada lá dentro daquela cidade santa. Acho que eles vão entrar conversando e falando, e são divertidos. Eles vão trazer muita alegria no céu, os gaditas. Eles vão abraçar todo mundo, vão chorar, vão se emocionar, né? Vão contar histórias. Eu acho que vai ser muito bom. Você vai entrar nesse portão ou você vai ficar olhando assim, esse povo barulhento aí, quem é esse povo conversador aí? Pode ter certeza, são os gaditas, né? São os gaditas, esses que têm esse poder extraordinário da comunicação. Às vezes eu acho que eu sou um gadita, que eu falo demais. Vamos ver. Aqui, pô, eu não quero saber, não quero nem saber o que eu sou, eu só quero entrar numa porta daquela, sabe? Eu acho que vocês aí também têm essa ideia, né? Quero nem saber de que tribo eu sou, eu quero entrar em qualquer porta. Primeira porta que eu vejo na minha frente, eu falo, é por aqui que eu vou, meu irmão. Né? Fala a verdade. Só que o anjo vai falar, opa, você não é aqui não, você é ali, tá? Você é ali, naquela outra portinha ali. Então, gente, você olha a história de Gad, você vai ver que ele nunca fez nada realmente ruim. Às vezes era um pouco amigável demais, tranquilo demais, com gosto por se divertir, mas ele permitiu que a graça de Deus vencesse suas fraquezas, desenvolvesse traços que estavam dormentes ali no seu caráter. As suas habilidades de comunicação, maneiras agradáveis, ele era muito amável. Imagina isso vestido com a justiça de Cristo. Como que isso transformou e pode transformar esses faladores em um membro útil do povo de Deus? O nome Gad foi gravado na sardônica no peitoral. Suas cores gêmeas de branco e carmesim, guarda essas duas cores, representam a pureza e o sacrifício que encorajam os membros da turma de Gad a confiar na morte vermelha de Cristo no Calvário
e o seu dom da branca justiça, que eu já disse aqui, não foi tecido nos teares da terra, mas foi tecido nos teares do céu. Toda vitória é possível para aqueles que realmente acreditam. O justo é salvo pela graça mediante a fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. E sabe qual é o contraparte da vida de Gade na fundação da cidade? É Levi Mateus, o judeu renegado que se tornou aquele coletor de impostos tão odiado. Mas foi ele que escreveu o primeiro livro dos evangelhos, que leva o seu nome, o livro de Mateus. Porém, quando ele foi tocado ali, ele estava coletando, ele foi tocado pelo Nazareno e provou que pouco importa o que um homem foi, pouco importa o que uma mulher foi. Importa apenas o que ambos se tornam pela graça de Deus. Coisa linda, né? Só entendendo essa pedra. Sétima pedra, vamos lá? Vamos avançar? Sétima pedra, zircão. Não é o zicão, não, tá? O zicão, nem de zica, a doença zika lá. Nem o zicão lá, nem o zico do Flamengo, o jogador, o ex-jogador. Mas é o zircão. A sétima pedra no peitoral era o zircão. Seu nome em hebraico era Leshem. Leshem. Está em Êxodo 28, 10, 39, 12. Só que ela é traduzida por Liguri. Liguri na King James Version, ou na versão King James. Esta palavra Liguri é uma transliteração de Ligurion, que é o termo usado na Septuaginta. Engraçado que alguns escritores antigos acreditavam que essa pedra era urina petrificada de lince. O Ligurion de Teofrastos, já falei desse nome aqui, né? Aquele que escreveu um tratado do ano 300 a.C., foi a única coisa que sobrou, né, dele, que ele escreveu, segundo até onde eu pesquisei. Ele diz que ele era elétrico e magnético e macio, o suficiente para exigir muito trabalho para polir. Quanto mais duro, mais fácil de polir. Quanto mais macio, mais difícil de polir. O Teofastos, ou Teofrasto, ele observou também que o zircão ele parecia frio ao toque. Epifânio afirmou que não conseguiu encontrar o Ligurion nos escritos dos petrologistas gregos e concluiu que Teofrastos deveria estar se referindo a Joaquintos, ou chamado de Jacinto. É o que está escrito em Apocalipse 21, 20. Se esta palavra, Jacinto, é derivada do persa Jakut, significando amarelo, pálido ou cor de chama, Epifânio estava correto. O dicionário Webster afirma que o jacinto é uma variedade de zircão transparente. Então, quando você ouvir a palavra zircão, lembra que nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de jacinto. Então, o Webster vai dizer, então, que era uma pedra que pode aparecer em várias tonalidades e pode receber um alto polimento. Os rabinos lembram que a pedra Lechem era uma joia muito brilhante. E um dos Targums, que é um comentário judaico sobre o Antigo Testamento, comentou que poderia parecer como se estivesse cheio de pequenos grãos dentro. Plínio, o Velho, também afirma que Joaquintos, ou Jacinto, pode conter nuvens, parece nuvens, né? Que fazem a pedra parecer cheia do próprio pó dela. Tem um detalhe importante sobre os zircões. Eles podem ser cuidadosamente aquecidos para limpar essas descolorações ou imperfeições internas. Conseguem associar? Consegue associar? E depois que eles são polidos, mas primeiro tem que tirar essas impurezas. Eles se assemelharam a diamantes.
Quem é o nome que foi escrito nessa pedra? Bem, o nome nessa pedra que foi escrito foi, o nome de honra foi de Efraim, que significa frutilidade. No peitoral do sacerdote, era esse zircão ou roacintos. Efraim estava ali. Mas quem era esse Efraim? Tanto Efraim quanto Manassés, é importante dizer isso, eles cresceram em uma família rica. José era rico, poderoso. Seu pai era o primeiro-ministro do Egito. A sua mãe, ela foi escolhida a dedo pelo faraó dentre a nobreza sacerdotal da terra. Imagina, Efraim cresceu cercado de servos. Ele tinha tudo em suas mãos. E isso teve um efeito corrosivo na vida de Efraim. Ele esperou, ou ele passou a esperar que o mundo lhe devesse a vida. E o que ele queria era receber tudo imediatamente. Efraim passou a acreditar que tinha todas as respostas. E ele sofria de um caso crônico de inflação do ego. Ele não demonstrou gratidão a Deus, nem apreciou seus pais. Olha, eu queria fazer aqui um breve interregno nessa minha fala. Queridos, eu vejo Efraim muito presente na geração de hoje. Uma geração que acha que sabe tudo. Uma geração, claro, aqui, quando a gente fala de geração, eu gosto de ter um certo cuidado. Que quando a gente fala em geração, parece que é uma geração inteira. Não, não, não. Não acredito nisso. Você não pode achar que a geração de jovens de São Paulo é a mesma geração de jovens lá do interiorzinho do Amazonas, do Maranhão. Não é não. Não é não. Aqui do interior de Minas, não é a mesma geração. Não é. Entendeu? Não é. Mas quando a gente fala de geração, a gente está falando em sentido geral, tá? A gente vai ver que é uma geração que acha que sabe tudo. Uma geração que acha que pode tudo e uma geração que acha que merece tudo. É por isso que se frustram, porque não são gratos. Esse é um ponto importante. Eu tenho aqui uma regra comigo. Nunca confie em quem não tem gratidão. E gratidão não é chegar assim, oh, muito obrigado pelo que você fez por mim. Não, não. Para mim, tá? Para mim, não estou vendendo isso como verdade. Mas para mim, eu estou falando para mim, gratidão é quando você faz pelos outros o que fizeram por você. Isso para mim é a maior demonstração de gratidão. É uma geração que acha que sabe tudo, mas é uma geração que continua soltando fogos dentro de um bar. Igual aconteceu na Boate Kiss, um país como a Suíça, país de primeiríssimo mundo. Uma geração que não aprende, que acha que sabe tudo, que pode tudo. E o resultado, 40 mortos e cento e tantos feridos. Uma geração que acha que pode pegar um carro e sair tirando racha no meio dos outros e achando que vai dar tudo certo. Uma geração que acha que pode desafiar a polícia, a justiça. Uma geração que acha que roubar um celular não tem problema. Uma geração cujos líderes dizem que a culpa da droga, do traficante ser traficante, é o usuário. Uma geração está esperando que apareça um Messias, nem que o nome dele seja outro no começo, e que vai salvar o país. Uma geração que fortalece mais os músculos do que os cérebros. As academias estão lotadas, corpos malhados, cérebros podres.
Essa é a geração de Efraim. E é interessante que Efraim era o mais novo, ele não era o mais velho. E ele foi exaltado sobre o seu irmão Manassés. Há uma posição de grande honra e poder pela bênção que foi dada a ele pelo avô. Nessa organização das tribos, o nome de Efraim flutuou em um estandarte no lugar do pai José. Mas, infelizmente, tudo isso mudou. Quando a terra de Canaã estava sendo distribuída, Efraim perguntou petulantemente: por que vocês me deram apenas um lote e uma porção para herdar, visto que eu sou um grande povo? Aí José, que era o líder de Israel e também era chefe da tribo de Efraim, falou: tá bom, se você é um grande povo, então vai lá, sobe na região da floresta, corta para ti mesmo lá na terra dos Perizitas, os gigantes. Se o Monte Efraim for muito estreito para você, vai lá e conquista, a terra é sua. Sabe qual foi a resposta de Efraim? Uma resposta mimimi, gato gago. Resposta chorosa. A colina não nos basta. E todos os cananeus que moram lá têm carros de ferro. Como é que eu vou conseguir? Está em Josué 17, 14 a 16. Aí Josué falou, então deixa outra tribo enfrentar o inimigo, não Efraim. E por mais de 3 séculos, a imagem permaneceu a mesma. Os homens de Efraim se recusaram a ajudar Gideão, ou seja, os eframitas não ajudam ninguém. Foram hostis a Jefté, ou seja, são hostis à liderança. Olha os traços de caráter aí. Eu espero que nessa live não tenha ninguém, não tem nenhum eframita. Recusam ajudar, são hostis à liderança, se irritaram com o rei Saul, está em Patriarcas e Profetas 611, 612. Aí sabe o que aconteceu? No final, o Senhor rejeitou os membros do seu povo, dizendo: Efraim está ligado a ídolos, deixe Efraim em paz. A tolerância de Deus com Efraim acabou. A tribo de Efraim era um líder em apostasia entre as 10 tribos. E o Senhor falou para ele, lá em Oséias 7, 9, 8, 3 e 5, 11: estranhos lhe devoraram a força e ele não sabe. Israel rejeitou o que era bom. Isso se referindo a Efraim. Então, incapazes de discernir, e esse é um ponto importante, os eframitas não tinham discernimento. Discernimento é uma função intelectual associado à sabedoria de vida, associado à influência do Espírito Santo, que te diz, olha, isso é bom, isso é ruim, faça isso ou faça aquilo. Então, Efraim, incapaz de discernir os resultados seguros de sua contínua apostasia, ele não discerniu que haveria consequência. As outras 10 tribos se deixaram liderar por Efraim. Olha que coisa. Imagine uma nação deixar-se liderar por alguém com isso, com essas características. Aí você olha para o Brasil hoje e vê como o Brasil está, né? A forma como o Brasil está, e não estou falando de agora, não, de anos. Eu tenho 57. Falando de toda essa época. O que o Brasil nunca decolou? Porque o Brasil sempre teve líder ruim. Liderança política ruim nesse país. Quando você olha a história, você vê um Churchill, você vê um Mahatma Gandhi, né? Você vê grandes líderes na história, seja nos Estados Unidos, fizeram grandes coisas incríveis, né? George Washington, você tem ali Abraham Lincoln, né? E tantos outros, Ronald Reagan. Eu não estou exaltando o homem aqui, eu estou dizendo apenas que quando você vai, por exemplo, em países como a Europa, como os Estados Unidos, você percebe que as pessoas elas gostam do que é direito, do que é certo. Eu andei
horas e horas pela Espanha de carro. Eu não vi nenhum, nenhum ultrapassar em faixa contínua. Ninguém faz isso. Pelo menos onde eu estava. Então, o que aconteceu? Na Review and Herald, no dia 29 de janeiro de 1914, Ellen White escreve: incapaz de discernir os resultados seguros de sua contínua apostasia, as outras 10 tribos que se deixaram liderar por Efraim se tornaram errantes entre as nações. E na segunda vinda de Jesus, tem um nome faltando na porta. O nome de Efraim não estará lá. Nenhum efraimita entrará no reino do céu. E quem que você vai encontrar no lugar de Efraim? O nome do seu pai, José. Moisés já havia sugerido muito antes essa mudança, incluindo o nome de José em sua bênção de despedida. Isso está em Deuteronômio 33, 13. Para a posição que Efraim poderia ter alcançado, outro entrou. O nome de Efraim foi escrito por um tempo no zircão, fixado no peitoral. Mas mesmo sua posição de alta honra como líder da tríade não ajudou. A sua vida mostra os resultados das escolhas egoístas que ele fez, apesar de um pai como José e com a riqueza e as oportunidades incomparáveis que Efraim teve. Claro, o correspondente de Efraim na fundação da cidade é André, aquele solícito incansável, buscador de almas, o oposto de Efraim, sempre interessado na salvação de seus irmãos. E aqui é um ponto importante que a gente precisa colocar. Na verdade, quantas vezes você olha para a igreja e você vê o seguinte: eu tenho medo de dizer isso aqui agora, mas eu preciso dizer. Se você está sentado no banco da igreja e é apenas um recebedor, apenas aquele que recebe, está ali engordando a sua vida na igreja, recebendo a mensagem, recebendo a doutrina, recebendo a orientação, e você não distribui isso de alguma forma, será que você não é um efraimita? Que só está recebendo? Que só está dizendo, vem a mim? Vem a mim? Então, acho que esse é um ponto para a gente pensar. Não há lugar para efraimita no céu, porque eles se recusam a ajudar, eles são hostis às vezes à liderança, eles muitas vezes são idólatras, não estão ali para ajudar ninguém. Então, esse eu acho que é um ponto importante a gente trazer aqui. São egoístas, eles são pessoas egoístas, pensam muito mais neles do que nos outros. Não há lugar para efraimita nos portais de pérola da Cidade Santa. A oitava pedra e a última do dia, que é ágata, a pedra ágata. A palavra hebraica, aliás, antes de seguir aqui, olha o que diz Jeremias 32, 9. Efraim é meu primogênito. Ou seja, para fechar Efraim, quanta honra foi para Efraim ser chamado, aliás, Jeremias 31, 9. Quanta honra para Efraim ser chamado de meu primogênito. Efraim não terá desculpa. Sabe por quê? Ele não quis vestir as vestes de justiça. Ele foi egoísta o suficiente, autossuficiente, o suficiente para achar que ele poderia ser ele. Ele se decidiu não usar essas vestes. E por isso, Efraim não terá nenhuma desculpa. Nenhuma desculpa. Infelizmente. Eu espero de coração, irmãos, que entre nós não haja nenhum Efraim. Efraim não era o primogênito
real. Quando Deus fala, Efraim é meu primogênito. Gente, isso era um privilégio, porque ele não era. Quem era primogênito? Era Manassés. Manassés era o primogênito. Então, era primogênito por status, não por cronologia, não por nascimento. É como nós. Lembra que Paulo falou? Nós não somos, ou fomos ligados originalmente à árvore. Nós somos enxertados. O Senhor, nós temos aqui, nessa comparação aqui de Jeremias 31:9, uma relação muito profunda conosco, que somos o Israel espiritual, mas que viemos do mundo gentil, ou do mundo gentílico. Porque nós não somos raiz de Abraão direta, nós fomos ligados em Cristo. Então, nós somos chamados de filhos por adoção. Assim como Efraim foi chamado de primogênito por honra, por status. Então, nós só somos o que somos por causa do primogênito real, que é Cristo. Nele, o primogênito real de Deus, ele nos configura como filhos e herdeiros da promessa, porque ele nos colocou nesse lugar. Então, nós deveríamos ser gratos, eternamente gratos, louvar a Deus por toda a eternidade, porque nenhum de nós merece ser salvo. Nenhum de nós. Mas Cristo merece que nós sejamos salvos. Por quê? Porque ele nos comprou. E quem compra quer levar. Ninguém compra algo na loja e não leva. Cristo nos comprou com seu precioso sangue. E é por isso que ele quer nos levar. Então, que nós não sejamos dispersos, egocêntricos, soberbos, arrogantes, de acharmos que nós merecemos alguma coisa. Quem merece que nós sejamos salvos é Cristo, porque nós somos o seu salário. O que diz Isaías? Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Quem é o fruto do trabalho dele? Nós. Cada alma salva é dizendo salário de Cristo, salário de Cristo, salário de Cristo. Ele está recebendo o salário dele. Então, Cristo merece que nós sejamos salvos, não nós. Portanto, vamos avançar agora para a Ágata, mas só lembrando uma coisa aqui, que às vezes tem tanta coisa na cabeça sobre Efraim. Efraim influenciou tanto negativamente que todo o Reino do Norte foi chamado de Efraim pela apostasia. E Deus falou, deixa eles. Isso aqui não tem jeito, não. Muito triste isso. Efraim era um influenciador. Influenciou o norte inteiro a se perder. Isso mostra o que a influência de um líder pode fazer dentro de uma nação, pode fazer dentro de uma igreja. Bem, nós iríamos falar da Ágata, mas já são 7h40 e nós não temos mais tempo por hoje. Vamos deixar a Ágata para a próxima aula, dia 10, né? Dia 10. Portanto, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui nessa manhã. Espero que tenha sido uma bênção. O celular já está aberto, se você quiser deixar lá a sua mensagem sobre o que foi essa mensagem para você no dia de hoje. Fique à vontade, que Deus abençoe a todos ricamente. E agora nós vamos orar. Pai querido, obrigado por essa aula. Permita que nenhum de nós que estejamos aqui sejamos um efraimita. Que nós tenhamos, sim, a entrada ali naqueles portais, porque Cristo já garantiu o caminho que leva até o trono do Pai. Dá-nos um sábado de bênçãos na tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até sábado que vem, se Ele assim nos permitir.